44 pessoas. Mas vê o enquadramento ali, vê se tá bom. Amém. Bom? Uhum. Muito bem! Sejam bem-vindos! Esperar as pessoas chegarem. Bem-vindo a essa live, obrigado por estar aqui. Prometo honrar o seu tempo, prometo honrar a sua escolha de estar aqui comigo nesse evento, tá? Esperar a pessoa chegar, quero pedir para você compartilhar essa live, não tem como você marcar pessoas aqui, mas compartilhe, aquelas pessoas que você... Compartilhe porque pessoas que estão precisando avançar em relação às metas, ou talvez simplesmente definir metas, ou talvez ter uma estratégia diferente para chegar nas metas, é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Então compartilhe essa live agora. Compartilhe enquanto as pessoas estão chegando, tenho certeza, a gente tem muitas pessoas para chegar, e eu tenho certeza que eu vou poder auxiliar você a definir claramente os porquês que você não está hoje atingindo as metas que você mais quer. E certamente fazer ajustes importantes, cruciais, que vão levar você a atingir mais essas metas, entende? Esse é o grande ponto. Então compartilhe agora essa live, mais pessoas vão ver na sua timeline e vão falar assim, uau, se essa pessoa está lá, eu também quero estar. De repente hoje você faz diferença na vida de alguém, ok? E quando você está compartilhando, eu quero pedir que você pegue... Eu não queria que você assistisse isso como qualquer coisa que você visse na internet, sabe? Essa live é uma live importante, então eu vou pedir para que você pegue papel, caneta, para que você pegue água. Tem que pegar o quê, amor? Água! Pegue água, é importante, para que o seu cérebro esteja bem nessa nossa jornada aqui, tá bom? Eu prometo, dos 5 itens que eu vou te falar, o número 4 e o 5 são muito transformadores. Todos eles são importantes, mas o 4 e o 5 fazem uma diferença gigantesca na vida de vários dos meus clientes, e principalmente na minha vida, na vida de pessoas da minha família. Então, pega papel e caneta, sabe? Não fica só sentado na sua casa vendo isso, ou deitado na cama, eu não sei, pega papel e caneta, se apruma aí, isso é importante, tá bom? Hã? De onde estão falando? Ah, sim, de onde você... Pode falar, amor. De onde vocês estão falando, tá bom? Então escreve aqui a cidade, Karina vai me dizendo ali, tá? Meu amor está por trás das câmeras aqui, me dando um apoio na live hoje. E me diga que cidade, escreva que cidade você tá vendo esse evento agora, tá? Se você estiver vendo com mais alguém, tá? Digita o nome dessa pessoa, talvez, para eu saber que tem essas pessoas aí. E me diz, amor, que cidades estão aparecendo aí? Apareceu o Neto de Manaus. Neto Manaus! Beijo, Manaus! Tá atualizando ainda. Ótimo! Diga que cidade você está falando. Nova Lima. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Curitiba. Muito bem, Curitiba. Thalita de Curitiba. Thalita, Curitiba. Joelma de Florianópolis, amor. Vizinha, olha só. Anápolis. Muito bem. São Roque. São Paulo. São Paulo liderando aqui, hein? São Paulo na liderança, ótimo. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você, para a gente poder aquecer. Primeiro, eu quero pedir que você compartilhe essa live. Não vai ser uma livezinha de 5, 10 minutos, é uma live que vai ter bastante conteúdo. Eu vou abrir para perguntas mesmo. Eu quero gastar aqui tempo respondendo as dúvidas de vocês e eu quero ajudar você a atingir suas metas. Sabe, qualquer coisa que você queira atingir hoje, existem travas dentro da sua mente, existem travas técnicas que você não consegue resolver. E eu quero te auxiliar nisso hoje. É isso que eu tenho feito em 11 anos, se você não me conhece ainda, tem 11 anos que eu auxilio pessoas a chegarem muito mais longe. Tem 11 anos que eu treino pessoas. Sabe, já impactei pessoalmente mais de 89 mil alunos, 89 mil pessoas. E eu corro o Brasil fazendo isso. Busquei estudar com os melhores treinadores do mundo. Anthony Robbins, Steve Havecker, Peter Barr, enfim, uma infinidade de treinadores de altíssimo calibre para ajudar você. Isso mudou a minha vida e eu quero que transforme a sua vida agora, sabe? Então eu quero ser o seu coach essa noite, eu quero ser o seu mentor talvez, te mentorar em alguma área que você tenha dificuldade. Então prepara suas perguntas aí, sabe? Eu quero perguntas bem específicas do meio para o final. Se você quiser ir jogando perguntas durante a nossa live, a Karina vai ler essas perguntas para mim e eu vou respondendo elas aqui na medida do possível, porque muita gente vai poder entrar aqui, tá bom? Então vem comigo. Vem comigo, eu sei o quanto é ruim querer atingir patamares elevados e não conseguir. Eu sei exatamente o que é isso. Porque durante boa parte da minha vida eu não consegui atingir. E até hoje tem coisas que eu não consigo atingir.
As pessoas muitas vezes olham para a minha vida, ou para a vida de alguns clientes que eu tenho e falam assim, nossa, que incrível, como vocês estão nesse patamar já. Só que tem coisas que eu ainda não consigo atingir. Então eu quero te auxiliar a dar esse salto, a fechar essa lacuna, a fechar esse gap de não conseguir atingir alguma coisa que você queira muito. Porque eu sei o quanto é difícil não atingir algo. Eu sei o quanto é difícil ser julgado pela família por não atingir algo. Eu sei o quanto é complicado você dizer que você vai dar resultado em alguma coisa e não conseguir dar. Eu sei o quanto frustra não conseguir mudar o seu corpo. Eu sei o quanto frustra não conseguir ter mais dinheiro. Eu sei o quanto frustra não conseguir ter uma carreira incrível. Eu sei o quanto frustra ficar tentando melhorar o relacionamento e simplesmente não conseguir. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. O que eu preciso... onde eu preciso mexer? Quais são os sets que eu tenho que mexer na minha mente para que eu consiga fazer o que as pessoas de alto rendimento fazem? Quais são o arcabouço técnico que eu tenho que ter? Quais são o cabedal de ferramentas que eu tenho que ter para conseguir avançar para onde precisa? Por que tem pessoas que conseguem chegar lá e outras pessoas patinam e não saem do lugar? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Eu quero ajudar vocês hoje. Eu quero realmente que você saia daqui hoje com alguma coisa diferente no seu coração. Para que você comece uma semana diferente, para que você comece a trabalhar de um jeito diferente, para que você possa viver de um jeito diferente. Eu acredito muito em algo chamado, para a gente poder aquecer os motores aqui, eu acredito muito em algo chamado vida épica. E o que é essa ideia da vida épica? O que de fato é isso, né? Amor, vê se a gente vai conseguir ver certinho aqui no chat. Tá certinho. Ok? O que de fato é essa vida épica que eu prego? Muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas entendem e já estão vivendo isso. Mas o que de fato é isso? Como se constrói isso? Qual que é o conceito por trás? Qual é o viés prático disso? Imagina o seguinte, existem basicamente dois tipos de vida. A vida abundante e a vida em escassez. A vida abundante, ela é a ponta da corda, o oposto da vida escassa. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu tenho convivido nesses 11 anos treinando pessoas no Brasil inteiro, vivem vidas escassas. Onde o pensamento e a realidade funciona mais ou menos assim. Ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Não é possível, por exemplo, ter dinheiro e ser espiritualizado. Não é possível ter o físico de um atleta, uma estrutura física que você se orgulhe, que você se sinta bem, se sinta saudável e ainda assim crescer na carreira. Não é possível crescer na carreira e ter um grande relacionamento. Eu escuto pessoas dizendo isso o tempo todo. E na minha opinião, isso é uma vida pequena, é uma vida limitada, é uma vida onde sempre você vai ficar com aquela sensação de que, poxa, está faltando alguma coisa. Você vai estar bem numa área, mas sempre se julgando porque está faltando algo em uma outra área. O paradigma da abundância é o oposto. É quando você consegue ter eficácia em todas essas áreas. Porque acredite, em algum momento você vai pagar o preço por não ter eficácia em uma dessas áreas. Imagine qual é o preço que você pode pagar por de repente conseguir crescer na sua carreira, ter realização na sua carreira, mas um viés financeiro muito complicado. Você vai pagar um preço lá na frente. Seja um filho que adoece, sejam pessoas realizando seus sonhos financeiramente, viajando pelo mundo, construindo uma casa melhor, conseguindo ajudar pessoas com dinheiro e você não conseguindo. Seja de repente por não ter uma saúde em ordem e com o tempo descobrir que você tem problemas cardíacos, diabetes, câncer, imagina isso. De repente você começa a crescer numa área e começa a ter problemas em relação ao seu relacionamento. E a pessoa que está com você começa a ficar apática em relação ao seu relacionamento. E essa pessoa talvez até queira ir embora. O preço é alto demais. Independente da idade que você tem hoje, independente da condição financeira que você tem hoje, eu tenho uma mensagem para você. Você pode viver essa vida épica. E como funciona isso? Imagina só o seguinte. Existe uma ferramenta do coaching que eu gosto muito, chamada Roda da Vida. A Roda da Vida, ela mede, na Roda da Vida que eu faço dentro dos cursos, ela mede 12 grandes áreas, 12 áreas. Mas para um fator didático aqui, vamos usar somente 4 áreas para que você possa se medir agora aí. Eu quero que você dê uma nota no papel, por favor, hein? Vem comigo. Presta atenção aqui. Nós temos essa roda
nós temos aqui 4 grandes áreas. Tudo bem? Imagina o seguinte aqui, que essa área é a área de relacionamento. Essa área aqui é a área de riqueza e abundância financeira. Essa área aqui é a área de carreira, né? Vou colocar aqui uma pastinha aqui, né? Bem tradicional de trabalho aqui. E aqui é a área de saúde, né? A sua área de saúde. Eu vou colocar aqui uma maçã, né? Vou colocar aqui uma maçãzinha. Eu juro que isso é uma maçã, tá? O paradigma da escassez funciona mais ou menos assim. Quando nós pensamos no paradigma da escassez e não na vida abundante, funciona mais ou menos assim. A pessoa, de repente, ela tem um relacionamento de eficácia pequena. E ela, de repente, ao revés disso, tem uma carreira muito eficaz. Porque simplesmente ela não tem tempo para a família e para a pessoa que ela tanto ama. Você entende isso? Você vive desse jeito. Isso é muito comum. Muito comum pessoas que tenham alta eficácia no trabalho e não tenham relacionamentos grandiosos. Ou pessoas, de repente, que tenham grande volume financeiro e não tenham uma carreira incrível. Ou que tem grande volume financeiro e não tenha saúde. Ou que tem uma saúde incrível, parece um atleta, mas vive quebrado. Isso é uma vida escassa. O paradigma da vida épica é perceber que existem estratégias, e sim, são estratégias. São estratégias. Sucesso deixa pistas, como diz Anthony Robbins. A ideia é que você consiga elevar o seu nível de relacionamento para um nível altíssimo. Sabe por que ainda não está no nível altíssimo? Porque você ainda não sabe como criar isso. Se você soubesse, você já teria feito. Esse é o ponto. E você precisa encarar isso. Não me venha dizer que o problema está com a sua esposa ou seu marido porque eu não conheço sua família e sua realidade. Não. Bullshit. Você ainda não sabe como criar isso. Você ainda não entende os padrões psicológicos das pessoas e de repente do seu cônjuge, ou da sua esposa, ou do seu namorado, whatever. A ideia é essa. Você precisa crescer nessa área, entendendo como funciona a psicologia humana de um outro ser humano. Você estudou isso já? Possivelmente muito pouco, ou nunca estudou. Outro ponto. Por que hoje, de repente, você não ganha tanto quanto gostaria? Porque o fato é que nós temos o resultado que nós merecemos através das nossas ações. A pergunta é, por que hoje você não ganha mais do que você ganha hoje? Ganhar o que você gostaria? Por que será que hoje isso não acontece? Por que será que hoje você não ganha 40, 50, 100 mil reais por mês? Por que será? Você precisa aprender a fazer isso. Eu vou discutir essas técnicas hoje com você. Mas a ideia da vida épica é que você, por exemplo, tenha tempo para crescer nessa área. Técnicas, tempo para crescer nessa área. Técnicas e tempo para crescer na área de carreira. Técnica, tempo, mindset ajustado, jeito de pensar para crescer na área de saúde. Não só da boca para fora, como eu vejo vários coaches, vários treinadores que pregam saúde. E aí você percebe claramente que não vivem aquilo, sabe? Eu acho isso incrível, sabe? Então assim, pessoas que realmente vivam a questão de saúde, pessoas que realmente corram de verdade, ou treinem de verdade, ou se alimentem de forma saudável de verdade, enfim, que tenha congruência nisso aqui. E aí você consegue ter abundância nessa área também. Isso aqui é a vida épica. É conseguir ter um ajuste diário para que numa janela de espaço de tempo curto você consiga atingir esse tipo de vida. Mas ainda isso é possível? Claro que é. Volto a te dizer, sucesso deixa pistas. E se hoje você ainda não sabe como criar isso, você precisa aprender. E é sobre isso que é a live de hoje. É sobre isso que é o tema do nosso, esse é o tema do nosso encontro. É como que eu consigo fazer para atingir metas, uma pessoa comum consegue fazer para atingir metas, e isso significa dar esse crescimento em todas as áreas. Por que não? Por que não? Muito se fala sobre ética, e eu tenho um pensamento
sobre ética aqui. Diga. Pergunta se está travando muito. Se está vendo bem. Ok. Quem está vendo bem e ouvindo bem, digita 1. Digita 1, por favor, para eu saber. E quem está com alguma dificuldade, digita 2. Quem está vendo bem e ouvindo bem, digita 1. Quem está com dificuldade, digita 2. E dá uns corações aí, né? Curtidinhas, ok? Quem está vendo bem, digita 1. Quem está com dificuldade, digita 2. Ok? E aí? Ainda não apareceu. Estão vendo bem. Bem, né? Ok, a nossa Não conexão... fala, então fala aqui da pessoa. A nossa conexão tá boa, de repente o desafio é com você aí, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, né, digita 2 que a gente checa aqui a nossa conexão, mas está tudo indo bem. Então vamos entender isso aqui. De repente você hoje é um profissional que entrega algum tipo de serviço ou vende algum tipo de produto. Independente se você entrega um serviço ou vende um produto, o fato é que existe um serviço ali. E aí muitas pessoas perguntam, mas para que ter um tipo de vida desse? Para que chegar nesse ponto? Eu acredito piamente que o que está faltando no mundo hoje são exemplos. São pessoas que sejam como totens para a organização, para o ambiente mundial, sabe? Para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Pessoas que sejam exemplos e possam ser seguidos. Pessoas que tenham vidas, que sejam vidas abundantes e tracem um caminho para que essas pessoas também possam traçar isso. As pessoas estão perdidas em relação a isso. As pessoas estão perdidas em relação à gestão do seu tempo, perdidas em relação à gestão financeira, perdidas em relação à falta de sonhos. Você entende isso? Então vamos pensar comigo. Se você hoje não tem definido claramente que tipo de sonhos você quer ter, que tipo de resultado você quer entregar na ponta, você vai se sentir perdido. E agora imagina o seguinte, que você entrega um produto ou um serviço e de alguma forma tem algum serviço seu ali. Na minha visão, a ética está muito ligada ao que eu vou te explicar agora aqui, para você entender onde eu quero chegar. Imagine que você vai fazer algum tipo de serviço, imagine que você vai atender algum tipo de cliente, ou você vai dar a sua arte, fazer a sua essência para que alguém possa perceber isso. E imagine que você pode dar 100% e fazer tudo o que você pode em relação àquilo. Só que simplesmente você escolhe não fazer tudo. Simplesmente você escolhe ser uma pessoa 50%, uma pessoa 60%. Qual é a grande questão aqui? Se você escolhe não dar tudo que você pode, você escolhe reduzir a sua potência, você escolhe não dar tudo que você pode para poder ajudar alguém, na minha opinião você não está sendo ético. Na minha opinião você não está dando a sua máxima potência para alguém. Na minha opinião você está se escondendo atrás de preguiça, de vitimismo. Então entenda, o quanto é certo isso? O quanto é certo você poder dar o seu máximo para a sua equipe? O quanto é certo você poder dar o seu máximo para o seu cliente e não fazer isso? Você percebe isso? É sobre isso que se trata a vida épica. É sobre isso que se trata ter o máximo da vida. É sobre isso que se trata você acordar e parar de torrar o seu tempo com coisas que não têm o menor sentido. Mas ainda é possível construir isso aqui numa janela pequena de tempo. Eu te garanto que em poucas semanas você consegue ter crescimento em todas essas áreas. De repente você não vai chegar no máximo dessas áreas todas, até porque é o seguinte, o que é esse máximo financeiro para você hoje? É você ter o seu carro quitado? Ou é você andar de Porsche, de BMW, de Lamborghini? O que seria? O que seria você ter uma carreira incrível? Seria você ter a equipe um pouco mais na mão ou ser o número 1 do seu negócio? O que seria você ter um relacionamento melhor? Em vez de ter briga todo dia, ter briga uma vez por semana? O que seria? O que seria saúde? Conseguir perder 10 quilos ou ter a performance física de um triatleta? Entenda, esse limite você cria e você pode expandi-lo o tempo todo. Conheço pessoas que ganham mais de 250 mil reais por mês, mas não estão no seu máximo financeiro. Por vários fatores. Por vários fatores. Então entendamos o seguinte aqui. Qual que é o framework? Qual que é o passo a passo que eu preciso seguir para que eu consiga atingir metas? Quais são esses 5 passos? É isso que a gente vai discutir com você agora. Tudo bem? Compartilha essa live. Vamos lá? Para que eu possa seguir com vocês aqui. Compartilha a live aí. Se está fazendo sentido para você, se tem algum sentido para você,
Posta aquele, eu não sei se vocês conseguem postar, mas tem um emoji, o pessoal fala muito que parece comigo, que eu faço muito aquele, interessante isso, né? Coloca aquele emojizinho do interessante isso aí, eu vou saber que se você, os entendedores entenderão. Então coloca esse emoji aí. Prepara suas perguntas, tá? Vamos lá. Eu vou te falar o seguinte. Qual que é o framework que eu uso, passo a passo que eu uso para conseguir avançar? E por isso os clientes têm se aproximado muito de mim. Por isso os amigos que querem ter uma vida diferenciada têm se aproximado muito de mim e perguntado, Wendel, como eu faço? E é isso que eu quero te auxiliar aqui. A grande questão das pessoas que conseguem atingir metas de uma forma incrível, e o primeiro ponto é esse, eu quero que você entenda isso. O primeiro ponto se chama protagonismo. As pessoas que atingem metas não se portam como vítimas, elas se portam como protagonistas. Todo o tempo se portando como protagonista. Isso implica em quê? Em jamais colocar a culpa em algo ou alguém. Todas as vezes que você colocar a culpa no seu time, a culpa no seu marido, a culpa no cenário econômico, são fatores internos ou externos, sempre que você colocar a culpa em alguém, as coisas não vão bem. Você não vai conseguir atingir metas em relação à sua saúde, porque você vai colocar a culpa no pessoal da academia, a culpa no seu marido que cozinha coisas gostosas demais, ou a culpa do fato do cliente não ter comprado os produtos que deveria ter comprado, agora você não tem dinheiro para comprar um tênis novo. Todas as vezes que você se concentra em fatores externos a você, você vai se sentir instável. E vai por mim. Esse é um dos pontos cruciais que impedem pessoas de atingir metas, que impedem as pessoas de chegarem onde elas realmente querem chegar. E se você de fato quer mudar o jeito que você está vivendo hoje, se você de fato quer mudar a sua realidade em relação ao que você está vivendo hoje, em relação a finanças, em relação a relacionamento, em relação à saúde, ter uma vida realmente épica e abundante, você precisa parar de se colocar como vítima. Tem algo que eu faço dentro do seminário, eu lidero, e eu vou fazer aqui, eu gosto muito disso, que é o seguinte. Imagina uma rotina hoje. Uma rotina que se você fizesse ela sempre, durante 90 dias consecutivos, exceto o domingo, que seria o seu descanso, teoricamente, porque hoje a gente... Eu tô até suando um pouco, eu acabei de chegar da academia antes da live aqui, né? A gente treina no domingo até. Me dá uma rotina, então. Eu vou pedir para você escrever aqui uma rotina. A Karina vai me dizer algumas ali que vocês estão escrevendo. Me diz uma rotina que se você fizesse consecutivamente durante 90 dias, exceto o domingo, você iria atingir o resultado que você quer. Em qualquer uma das áreas. Relacionamento, carreira, finanças, saúde. Uma rotina simples, diária, que se você fizer uma rotina que demora 30 minutos, 1 hora, eu não sei. O que seria? Me diz aí. Escreve que a Karina vai me dizer algumas ali. Não? Escreve aí, qual é uma rotina que se você fizesse você atingiria um nível de sucesso. Uma rotina simples, observável, algo prático. O cérebro adora orientações práticas, nada de ter atitude, ter fé, mudar minhas crenças, isso não funciona, não é isso. Eu quero que você me dê algo prático. O cérebro, o alimento do cérebro são determinações práticas. Falar com o número máximo de pessoas. Máximo é vago. Agendar 3 clientes por dia. 3 clientes por dia, lindo. Correr 30 minutos todo dia. Correr 30 minutos todo dia, lindo. Academia todos os dias. Ótimo, o que mais? Deixa eu ver, tá indo. Ótimo, então quanto mais específico for, melhor. Esse é um ponto muito importante. Estudar, que é vago. Estudar é vago. Contatos diários. Vago, quantos contatos diários? Ligações, odeio ligar. Você entende isso? Então, esse é um grande problema. Já estamos mapeando os seus problemas aí. Olha só. Falar com 10 pessoas diariamente. Lindo. Específico. Fazer abordagens, malhar, coisas vagas. Vagas. Gente, quanto mais específico for, melhor. Não adianta você dizer pra mim assim, Wendel, mas eu escrevi aqui só vago, na minha cabeça é específico. Será? Acordar 1 hora mais cedo todos os dias para fazer exercício. Ótimo, me dá o horário que você tem que acordar. Seta a sua cabeça nisso. Quanto mais específico for, melhor.
Atender 15 clientes por semana. 15 clientes por semana específico? Treinar Bom. 5 vezes por semana. Ótimo, lindo. Comer de forma saudável todos os dias e ter horários com o marido. Boa, gostei. Relacionamento. Isso é uma ainda bem. pessoa só. Ótimo. Olha só, então o que eu quero que você entenda aqui? O primeiro grande passo é o seguinte, é perceber que vocês, isso já ficou claro para mim aqui, você precisa ser mais específico. A pessoa mudou agora, acordar às 6 da manhã todos os dias. Ótimo, 6 da manhã, lindo, o seu cérebro vai adorar isso. O cérebro adora informações objetivas, ele adora isso, ponto. Agora imagina o seguinte, hoje possivelmente você não tem feito isso, ou não com a constância que deveria. E muitas pessoas falam assim, Wendel, mas é difícil demais, eu não dou conta. Mas Wendel, eu quero que você entenda que fazer isso todo dia é impossível. Vamos pensar no seguinte aqui. Imagina só o seguinte, que um sequestrador levou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou a pessoa que você mais ama. Eu não sei quem é. Imagina isso, um sequestrador ele levou essa pessoa. Imagina que cenário terrível seria isso. E esse cara te liga, ele está com essa pessoa que você ama amarrada no porta-mala de um carro. Imagina isso. E essa pessoa diz para você, olha, se você não fizer essa rotina que você me disse, dobrada, eu vou matar a pessoa que está no porta-mala aqui. Se você não fizer o dobro dessa rotina, todo dia, esquece. Essa pessoa não vai ficar. Essa pessoa, ela vai deixar de existir. O que você faria? O que você faria nesse momento se você percebesse isso? O que você faria se você percebesse que a pessoa que você mais ama depende de você fazer uma rotina diária como essa? Tá aqui, amor. O amor trouxe lenços. Tá? Guardanapos, na verdade. Tudo bem? O que seria? O que você faria? Como você agiria? Eu quero que você entenda, responda pra mim, como seria isso pra você? Responde aí o que a Karina vai me dizer aqui. Responde aí. Amor, o que eles estão dizendo aí? Ainda não apareceu. Não? Possivelmente vocês diriam coisas do tipo, credo, meu Deus, eu faria, meu Deus do céu, alguma coisa assim. O grande fato é que se você me diz que você faria o dobro do que eu só quero que você faça metade, mas se você me diz que consegue fazer o dobro, se a vida de alguém estivesse em risco, eu te peguei. Albert disse que faria o triplo. O triplo, ótimo, né? Olha só. Ela vou triplicar essa rotina. Entende? Quem mais? Daria o meu melhor todos os dias, faria o triplo, eu faria. Olha só, quem mais está dizendo os nomes aí? Faria o possível. Só o possível. Só o possível. Entenda comigo aqui. Se você diz, por exemplo, que você conseguiria triplicar ou duplicar isso, é porque dentro de você existe uma condição para isso. Você realmente pode fazer, você realmente tem os recursos para fazer. Não fique buscando fora, você tem dentro de você e você pode fazer. O fato é que você não tem um motivo forte o suficiente. Crescer na sua empresa, de repente, não é forte o suficiente. Emagrecer não é forte o suficiente. Se tornar uma pessoa próspera financeira não é forte o suficiente. Porque se fosse, você teria esse ímpeto. É isso que eu quero que você entenda. Então pare de buscar fora, busque dentro de você. Esse é o ponto central aqui, por favor. Então se você pensou ou escreveu aqui que você faria, então você já tem condições técnicas, psicológicas para fazê-lo. Só que o problema está sendo o grau desse motivo, o quão forte esse motivo está sendo para você hoje. Então pensa comigo nisso. A pessoa falou assim, então faria pelos outros e não faria por nós mesmos, né? A pessoa comentou. Você entende? E as pessoas, por exemplo, muitas pessoas relatam o seguinte, as pessoas falam assim, Wendel, eu não consigo acordar cedo para trabalhar para mim mesmo, mas quando eu tenho um compromisso com o cliente ou com alguém, eu acordo cedo. Que tipo de vida você quer ter com esse tipo de comportamento? Pelo amor de Deus, seu comportamento de um absoluto amador. Profissionais têm um tesão em relação a acordar para poder fazer as coisas. Tem dificuldade de dormir porque querem fazer mais. Você entende isso? Você precisa mudar isso na sua mente. Você precisa mudar isso. Então, o que você acabou de provar para você mesmo é, se a vida de alguém estivesse em risco, você faria o dobro do que você tem que fazer todo dia e não está fazendo nem a metade. Então é isso que eu quero que você acorde. Sabe, isso aqui é um wake-up call para você, isso é um chamado para você. Esse momento hoje, nessa live, de noite, esse horário, precisa ser um despertar para você. Precisa ser. Então, passo 1 das pessoas comuns, como eu e você, como a Karina, como o seu vizinho, as pessoas que atingem metas,
Pessoas comuns se portam como protagonistas, ou seja, elas focam no que dependem delas. E quando as pessoas focam no que dependem delas, elas se tornam pessoas imparáveis, que é um negócio que eu adoro. Minha pulseira está aqui, né? Não vai dar para ler daí, mas está escrito, né? Hashtag eu sou imparável, que é uma pulseira que a gente dá para alguns dos nossos alunos, que realmente são imparáveis, né? Então assim, isso é muito forte para mim. Toda vez que eu fiquei em questão do tipo, mas será que eu dou conta de fazer? Será que eu não falo, cara, eu sou um cara imparável. Eu ajudo pessoas a se tornarem imparáveis. Tem centenas, milhares de pessoas no Brasil que são imparáveis agora, você entende? Esse é o grande ponto. Então comece a mudar isso dentro da sua mente. Comece a mudar. Senão você vai fazer parte da geração mimimi. A geração que não dá resultado nenhum. A geração que vai ter uma vida medíocre. A geração que vai viver de carteira assinada sem ter realmente uma prosperidade financeira. A geração que... Eu preciso que você mude a sua mente em relação a isso. Encare isso, não fique esperando, ótimo, eu preciso ver a próxima live do Wendel, eu preciso que a minha diretora, que o meu diretor, que o imperial da minha organização, que o meu CEO, eu preciso que o meu gerente lá na loja me ajude. Não, você precisa se ajudar, você não precisa que ninguém te ajude nesse momento. Você precisa dar esse passo que está faltando. Você entende? Esse é um grande ponto. Alguma coisa aí? Não, as pessoas estão só falando... elas precisam ter motivação. Não! Você não precisa de motivação! Inferno! Você precisa de disciplina! Você não precisa de motivação! Para com isso! Eu não aguento mais pessoas falando assim, eu preciso me motivar, eu preciso de motivação, eu preciso encontrar motivação. Não! Você precisa definir uma coisa que você quer atingir na sua vida e você tem que ter disciplina nisso. O dia que você atingir isso, o seu corpo vai ser tomado por um tesão imenso. E você vai começar a viver a vida. Porra, é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa dizer, eu preciso ler um livro do Augusto Cury, uma motivação. Não, você precisa de disciplina. Define uma coisa que você quer alcançar e fica obcecado por isso. Esse é o ponto. Isso que está matando as pessoas. Essa busca incessante, eu preciso achar gurus para me motivar. Não, você precisa definir uma coisa que te dê tesão monstruoso, sabe? E você tem que ficar fervendo em relação a isso, para que você atinja isso. Esse é o grande ponto. E aí você vai ser exemplo para os seus filhos em relação a isso. Os filhos vão te olhar e falar assim, putz, que massa, mamãe e papai fazem as coisas, olha que tesão isso. E você vai ensinar através do seu exemplo. Esse é o ponto. Então parem de, eu preciso a motivação, eu preciso... Aí você fica lendo frase motivacional para ver se te motiva. Não é isso. Não! Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Ok? Você precisa de disciplina. E eu não estou aqui para ser seu amiguinho, não. Eu estou aqui para fazer você mudar, sabe? Então pensa nisso, sabe? O primeiro passo é isso, é o protagonismo, isso é muito forte, tá bom? Qual que é o segundo passo? Para que as pessoas consigam atingir metas realmente. Esse que eu acabei de falar, a pessoa tem que definir exatamente o que ela quer. E quanto mais objetivo for, aonde você quer chegar, mais objetivo for, mais o seu cérebro vai adorar isso. Sabe, informação precisa é o alimento do cérebro. Quanto mais precisa for a informação, mais o seu cérebro vai ter facilidade de levar você até lá. Mais você vai ter facilidade de construir um plano detalhado. Quanto mais vago for, pior fica. Então, qual é a sua visão? Sabe? Qual é o seu mapa da vida? Onde é que você quer chegar? Onde você se vê? Você tem essa imagem na sua cabeça? Você tem isso? Sabe, eu tenho isso na minha mente. Qual é a sua? Qual é a sua? O que você realmente quer? Eu quero te instigar em relação ao seguinte, mesmo que você tenha muito pouco na sua vida hoje, eu quero te instigar a pensar grande. Pensa grande. Sabe, há não muito tempo atrás, vou colocar aí, talvez 9 anos atrás, eu ganhava 25 vezes menos do que eu ganho hoje. Entende? Então assim, o que eu fiz para poder ganhar mais de 25 vezes nesse período de tempo? Como era a minha vida 25 anos atrás? Como é que é a minha vida 9 anos atrás, eu ganhava 25 vezes menos, e agora? Qual que é a vida que eu projeto daqui a um tempo? Eu tenho isso na minha mente. Essa imagem, sabe? Por exemplo, eu
e a minha esposa nos murinhos brancos da Grécia, sabe, eu pesando mais de 100 quilos, com uns 58, 60 quilos de músculo, 10 quilos de gordura, sabendo que eu posso passar quanto tempo for naquela viagem, que a minha equipe está cuidando da minha empresa, saber que as pessoas da minha família estão sendo bem cuidadas, saber que o trabalho que eu faço impacta milhões de pessoas no mundo todo e não só em países de língua portuguesa, saber que dentro do meu país eu estou entre os top 3 melhores do que eu faço, dentro do mundo eu estou entre os top 20 melhores do que eu faço. Você entende isso? A pergunta é essa: qual a sua visão? Onde que você se vê? Qual que é o ponto ápice de realização? 1000 pessoas. Uau, 1000 pessoas! Que lindo, 1000 pessoas, que lindo. Obrigado por terem compartilhado, 1000 pessoas, que lindo. Então esse é o grande ponto, sabe? Qual é a sua visão? Então, pessoas que atingem de fato grandes patamares definem claramente qual é esse ponto central que elas querem atingir em relação à sua vida de longo prazo, a sua visão de longo prazo, me pensando o seguinte: ok, é isso que eu quero para daqui 20, 30 anos, mas o que eu preciso fazer para daqui a um ano? Qual a minha meta para daqui a um ano? Onde eu quero atingir? Qual o patamar que eu quero atingir daqui a um ano? Em relação a relacionamento, em relação a finanças, em relação a carreira, em relação à saúde. Dá para fazer. Eu faço. Karina faz. Quer mulher mais ocupada que a Karina? Tá louco? Dá para fazer. Não é justificativa dizer que não dá. Isso não cola mais. Sabe? A mente, anota isso para vocês lembrarem. O alimento que a mente mais gosta é informações precisas. Quanto mais precisa for a informação, mais a sua mente vai adorar e vai te levar para lá. Quando você define claramente o que você quer, a sua mente concentra energia naquilo e foca como se fosse um laser. O que é o laser? É um fecho de energia concentrado. E quando você concentra aquela energia num ponto focal só, BUM! Um milagre começa a acontecer. Quando você se concentra num ponto só. Mas aí eu quero que você entenda, não é concentrar num ponto só durante 2, 3 meses, é concentrar num ponto só durante 2, 3 anos! Anos! Os amadores, eles querem atingir um resultado em curtíssimo espaço de tempo. E sabe um exemplo maravilhoso em relação a alto rendimento? Esporte. Verifique os atletas olímpicos. As Olimpíadas terminando agora, verifique os atletas olímpicos. Os caras treinaram 10, 12, 15 anos para chegar naquela performance e de repente você não tem paciência de fazer algo 90 dias de forma consecutiva sem falhar um dia. Pelo amor de Deus! Você precisa endurecer. Você precisa endurecer, sabe? Se tornar uma pessoa mais dura. Entende? De manhã, toma o seu banho e no final do banho passa 1 minuto embaixo do chuveiro gelado. Você precisa endurecer. Eu tô falando muito sério em relação a isso. Para de mimimi. Para de comprar suas desculpas, para de ouvir desculpinha das pessoas. Se torne uma pessoa mais orientada para resultado. A vida é isso. Se você quer chegar no topo, realmente é isso. A não ser que você queira montar uma ONG, você queira ir para as montanhas, você queira ficar lá abraçando árvore. Eu não tenho nada contra isso, entendeu? Mas assim, eu estou falando de alto rendimento. Eu estou falando de ter o máximo em todas as áreas da vida. Então eu preciso que você entenda, precisa mudar isso dentro de você. Primeiro, se tornar um protagonista. O segundo, ter uma clareza monstruosa do que é que você quer atingir em um ano e numa janela maior de tempo, de 10 anos ou 20 anos. Qual que é a sua visão? Escreva isso. Eu fiz isso várias vezes já e uau, é surreal o nível de clareza que você vai ter. E principalmente o que você quer para daqui um ano. Ok? Essa é a clara definição. Vamos para mais um ponto. Constância e disciplina. Constância e disciplina. Os amadores, eles acham que eles vão chegar nesse nível, nesse degrau, num curto espaço de tempo. E você precisa ter tenacidade. É que eu digo que você precisa endurecer, entende? Você tem que ter couro de rinoceronte, você precisa endurecer. Você precisa entender que a vida vai ser muito, muito dura. E vai ser dura. A vida, se você acredita que a vida é dura, tão difícil, você está se portando como um amador. É você olhar para o jogo e falar assim, cara, esse jogo realmente é difícil e eu vou passar de fase. Sabe, eu não vou desistir desse negócio. Eu vou avançar de novo nisso, eu vou tentar de novo isso daqui, eu vou tentar de novo, eu vou buscar um mentor para isso, alguém que já tenha chegado lá e possa me mentorar, eu vou buscar estratégias novas para isso. E aí, em vez de você ficar lá, feito um idiota caçando Pokémon GO, né, vá buscar estratégias para isso.
E onde é que estão as estratégias? Estratégias estão em treinamento, estratégias estão em livros, estratégias estão em pessoas que pensam de forma ordenada para poder te auxiliar em relação a isso. Então, eu quero que você perceba, terceiro grande fator, é constância e disciplina. Se você ainda acredita que disciplina é algo ruim, se você acredita que disciplina é algo como disciplina militar, isso é algo ruim, eu não vou conseguir avançar em relação a isso, você precisa mudar esse pensamento. Disciplina é algo maravilhoso, como Renato Russo dizia. Disciplina é liberdade. Pessoas que são disciplinadas, as pessoas que são disciplinadas conseguem estar menos ansiosas. Pessoas indisciplinadas têm picos de ansiedade terríveis. Por quê? Porque ficam sem fazer o que tem que ser feito. Elas ficam se afundando em pequenas tarefinhas do dia. Tem uma pia para lavar, uma louça para lavar. Vai lá e lava a louça, gasta meia hora, pronto. Eu comecei e terminei. Me sinto bem, só que isso é falso. A pessoa conseguiu terminar uma tarefa? Conseguiu, mas ela vira uma tarefeira. E o que acontece? Ela fica mestre em fazer pequenas tarefas sem atingir altos níveis de rendimento. Você entende isso? Você precisa fazer o que tem que ser feito, nem que isso demore um pouco mais, nem que aquela tarefa vai demorar 8 horas para ser concluída, mas foque naquilo. A internet tem ferrado a nossa mente em relação ao seguinte: eu quero alguma coisa rápida. Tem muitas pessoas que não têm nem paciência de ver uma live dessa aqui. Se você viu até agora, parabéns, você é uma pessoa diferenciada já. A pessoa quer um resultado rápido, eu quero uma resposta e uma estratégia vencedora em 3 minutos. Se não dá, eu paro de ver o vídeo, eu paro de ver o curso. E aí isso vai moldando a nossa mente a algo, eu quero o resultado imediatamente. É meio que a síndrome do Rocky Balboa, né? O Rocky Balboa aparece no filme, ele toma um soco, ele é nocauteado, ele cai, e ele levanta, começa a treinar, em 12 minutos... ele já está subindo as escadas lá daquele lugar incrível lá nos Estados Unidos e tal. E sabe? Peraí, 12 minutos e ele se tornou de novo um cara de alto rendimento. Ele se sente um campeão novamente em 12 minutos. E eu quero que você entenda isso. Isso não existe. As coisas que valem a pena demoram. Você vai precisar ser tenaz. Tenaz. Colocar mais energia, buscar estratégias novas, buscar pessoas novas que vão te auxiliar naquilo. Fazendo a coisa e constância naquilo, disciplina e constância. Esse é outro fator que leva pessoas a baterem metas. Você entende? Então, as pessoas que... é muito engraçado isso, né? As pessoas reconhecem que, por exemplo, a vida de vários dos meus alunos mudaram em relação à carreira, a vida de vários dos meus alunos mudaram em relação a finanças. A gente fez o Cronos Live agora em Floripa, tinham centenas de pessoas lá, e sabe... as pessoas relatando as mudanças em relação ao relacionamento conjugal. Que lindo isso. Sabe, que lindo isso. Só que as pessoas tentam resolver as coisas sozinhas, por elas mesmas. E, poxa vida, sabe? E assim, as pessoas percebem que tem mudado a minha vida muito também. Então, pegar uma área que é visível, né? Você não consegue, de repente, ver que minha carreira está mudando, ou que o meu relacionamento está mudando, mas as pessoas percebem que o meu corpo está mudando. Isso é visível. Então, pensemos o seguinte: o que aconteceu em 6 meses que a minha vida tem mudado tanto em relação ao meu físico? Eu tenho uma meta. Esse ano eu preciso chegar a 50 quilos de músculo. O que você está rindo aí, hein? Você tem uma nutra em casa. Que mudou? Eu tenho uma nutricionista em casa. Não preciso mais contratar uma nutricionista. Né? Não preciso ir mais na médica nutróloga. Imagina só, o primeiro passo, né? Eu não pude colocar assim, eu sou uma vítima, eu viajo por conta dos treinamentos, é difícil treinar quando viaja, meu Deus do céu. Não posso isso. Não posso aceitar comprar essa desculpa. Definir a meta. Então, saber exatamente onde eu quero chegar. 50 quilos de músculo e 10 de gordura. Você entende? E eu preciso entender que tem que ter constância nisso. Só que sabe qual é o ponto? Eu não vejo tanta mudança em mim. Eu estou lá fazendo o que tem que fazer, eu não vejo tanta mudança. Quando eu voltei, eu fui fazer um seminário para um time de vendas diretas, enfim. E aí eu fui lá, voltei, fiz um seminário no passado e voltei esse ano. E aí eu falei, desci, perguntei para as diretoras da empresa, e aí, vocês, algum feedback, né, de melhoria, alguma coisa? Wendel, como você está mais forte? Como você está maior? Aí eu, tá bom, mas o que as pessoas têm comentado? O que elas... Não, tá todo mundo falando de como você está... Né? Então assim, eu não consigo ver a mudança em mim. E buscar esse feedback me motiva. Em relação a todas as áreas. Lembra que eu te falei?
carreira, finanças, relacionamento, saúde. Constância. Esse é um ponto que os campeões têm claro em relação ao ponto. Constância, constância, constância. Vamos para mais um ponto aqui. Você precisa buscar jeitos de fazer, tecnologias, para poder dar um improve no seu negócio, um salto no seu negócio, uma injeção de gasolina aditivada no seu negócio, sabe? Porque sem novas tecnologias, sem jeitos novos de fazer, e uma tecnologia pode ser um script de fazer ligação para um cliente, uma nova tecnologia pode ser uma forma de liderar diferente, pode ser dominar profundamente Facebook, anúncios no Google, páginas de captura de e-mail, eu não sei. Novas tecnologias pode ser você dominar como conversar de uma forma persuasiva com a pessoa que você precisa convencer, eu não sei. Mas pode ser que você esteja fazendo do mesmo jeito com mais força. E pode ser que não está indo. Pode ser que em vez de estar ali tentando arrebentar a porta, você precisa só colocar a chave e virar. É um outro jeito de abrir. E aí vem a pergunta, o quanto você tem buscado novas tecnologias? O quanto você tem buscado entender mais sobre internet, por exemplo? Deixa eu te dizer um negócio, eu não sei se você está percebendo isso. Eu tenho estudado isso muito forte nos últimos 6, 7 anos. Mas entenda, se você não dominar a internet, você vai ficar muito para trás no seu negócio em relação a finanças, porque a internet é escalável, você entende? Eu estou aqui agora, eu não sei quantas pessoas tem agora aí, mano? 1000 pessoas, tem 1000 pessoas assistindo domingo, sabe? Então assim, você precisa dominar a tecnologia, existe toda uma situação que a gente faz por trás da nossa estrutura, de tudo. Então você precisa estudar isso. Tem 6 para 7 anos que eu estou estudando isso. Você precisa dominar ferramentas de internet. Você precisa estudar como se comunicar com seus clientes pela internet. E não é postar lá a foto do seu produto dizendo que seu produto é bom. Porque isso vai dar 3, 4 curtidas. Você entende? Isso não vai pegar nenhum tipo de contato. Você não vai conseguir ter ninguém interessado de fato pelo seu produto. Existe uma ciência por trás. Que não é só impulsionar alguma coisa. É o tipo de linguagem, a linguagem persuasiva. Então precisa se estudar isso mais. Então, ou seja, pessoas que atingem metas dominam novas tecnologias, dominam novas formas de fazer, dominam isso. Então, por exemplo, se você quer bater uma meta em relação ao relacionamento, por exemplo, você precisa ter novas tecnologias. Deixa eu te falar, por exemplo, uma tecnologia. Você sabe quais são as linguagens do amor que o Gary Chapman, cara brilhante que ele defende, quais são as 5 linguagens do amor? Você sabe? Você sabe quais são as 6 necessidades humanas, segundo Anthony Robbins? Você tem clareza disso? Percebe? Então, se você não tem esse tipo de clareza, não domina essa tecnologia, é muito pouco provável que você consiga ter êxito em algo. Porque você está tentando cavar um terreno com muito pedregulho, um terreno muito duro, com aquela sua colherzinha de sobremesa. Não vai. Você precisa de uma britadeira, você precisa de uma tecnologia nova, você precisa, sabe, de uma pá mais poderosa. Então você precisa buscar novas tecnologias. Para o seu negócio, a tecnologia que você precisa dominar se chama internet. O que é feito lá dentro. Como é feito, você precisa dominar isso. E não só a parte de mindset, não. Você precisa entrar na parte técnica, saber como é que faz aquilo. Sabe, como é que eu me torno uma referência no Facebook? Como é que eu uso o Instagram de uma forma profissional? Como é que eu apareço no Google muito bem ranqueado? Como é que eu consigo aparecer como a primeira opção para o meu cliente quando ele tem uma dor, quando ele não consegue resolver alguma coisa? De repente você resolve a falta de dinheiro do seu cliente como uma oportunidade de negócio. De repente você resolve o problema do seu cliente em relação à arquitetura, em relação a um tratamento dentário. Se você não domina a internet, você está muito para trás em relação à carreira e em relação a finanças. Você entende? Essa questão de tecnologia também funciona muito bem para a área de saúde. Como anda a sua dieta? O que você anda comendo? Ou você coloca qualquer coisa para dentro desse carro potente que é você? Outro dia eu estava com um cliente e chegando para o cliente, depois eu conto hoje em treinamentos e tudo mais. Conto no Lidero, inclusive. É o cliente falando comigo, né? Wendel, mas você fala de saúde, não sei o que, aquela coisa toda, mas eu não tenho tempo para isso. E eu sei que ele tem carros caros, carros assim, com mais de 250, 300 mil reais, ele tem alguns carros desse, e ele cria cavalos de raça. E eu sei que ele tem cavalos que ele pagou quase R$1 milhão em cavalos. Ele tem um pequeno aras e tudo, ele cria os cavalos. Aí eu falei, bom, vamos entender o seguinte então. Você daria qualquer tipo de comida
para os seus cavalos? Ele falou, claro que não, você está louco? Paguei quase 1 milhão naquele ali, paguei 600 mil naquele outro ali, você está louco, não vou dar qualquer coisa para comer. Eu tenho tratadores que ficam o tempo todo tratando deles. Falei, interessante isso, né? E me diz os seus carros. Imagina um dia que você está meio sem combustível, você ia lá, ali na ponta do seu pé e faria urina, mijaria dentro do tanque do seu carro. É tudo amarelo, então tudo combustível. Você faria isso? Claro que não, você está louco, o motor do meu carro é caríssimo. Deve custar mais de 80, 90 mil reais só o motor do meu carro, jamais faria isso. Falei, pois é. E o que é interessante é que você coloca lixo dentro de você, tá? Mas não coloca... Né? Então tá. Tá tudo fechado. Fechei um pouco mais aqui. Tá um... do vento ali, já viram chuva, deve ser. E eu falei pra ele, olha só que interessante, você coloca o melhor combustível que tem para dentro do seu carro e dos seus cavalos e o pior para dentro de você. Ele não tinha ideia do que de fato comer para poder aumentar a sua performance. Ele não tinha ideia que ele tinha que comer, por exemplo, muito menos carboidrato e açúcar e comer mais gorduras e proteína. Não tinha nenhuma ideia disso. Ele não tinha ideia que ele tinha que aumentar a ingestão de água e líquidos saudáveis ao longo do dia. Não tinha a menor ideia disso. Então isso também tem a ver com tecnologia, estudar isso para poder atingir suas metas mais facilmente. Outro dia eu estava numa loja de suplementos com um grande amigo meu e chegou uma menina lá reclamando que queria comprar suplemento porque ela não estava emagrecendo, porque ela estava fazendo a dieta da melancia e não conseguia emagrecer. Coitada da menina, comia melancia, feito uma desesperada ao longo do dia, índice glicêmico ia lá para cima, só fazia mais gordura, então ela não entendia a tecnologia por trás do emagrecimento. Aí eu te faço uma pergunta. Diga lá. Todo mundo dizendo que tá travado. Ah, tá travado? Deve ser a internet aí. Quem tá vendo bem, digita 1. Quem tá vendo bem, digita 1. Quem tá com algum desafio, digita 2. 1 e 2. Voltou. 1 e 2. 1 e 2. Quem tá vendo bem, digita 1. Retoma aí um pouquinho. Atingir meta de saúde também tem uma tecnologia por trás disso. Você precisa entender e pesquisar sobre essa tecnologia. Por exemplo, eu estava numa loja de suplemento e chegou uma menina lá, estava conversando com o dono, que é um colega, e ela falando, né, estava desesperada porque não estava conseguindo atingir a meta de perder peso, porque ela estava fazendo a dieta da melancia, veja só, né? Uma pessoa que é tão desavisada ao ponto de fazer a dieta da melancia seria como alguém querer ter resultados de fazer o negócio crescer sem dominar a internet. Você percebe isso? Melancia, índice glicêmico acentuado, gordura estocada. Então, acompanha comigo. Se hoje você quer perder peso, perder gordura, a pergunta que eu te faço é, você sabe tecnicamente como a gordura é criada no seu corpo? Se a resposta é não, você não está pronto nem para começar a atingir essa meta. Eu quero que você entenda isso. Você precisa entender quais são os mecanismos. Se você é do tipo de pessoa que não sabe como a gordura é formada dentro de você, você também pode ser o tipo de pessoa que não está sabendo como fazer melhor o seu negócio, ou como melhorar o seu relacionamento com a pessoa que você ama. E aí, como é que eu resolvo isso? Knowledge, conhecimento. Você precisa, sabe, pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria, que é saber quando aplicar isso. Esse é um ponto importante. Você entende? Então, buscar novas tecnologias. Buscar novas tecnologias. Presta atenção nisso. Outro ponto importante, crucial para mim também, é você entender, né, para a gente poder fechar esse movimento que a gente está criando aqui. Você precisa estar muito focado e muito concentrado no seu avanço. No que você avançou em busca daquela meta. Isso ajuda você na sua paciência. Porque durante muito tempo o que acontecia comigo? Eu ficava frustrado por não conseguir de repente chegar na meta que eu queria e eu parava tudo. Já viu isso? Eu preciso levantar um valor financeiro e aí eu fazia uma atividade e essa atividade não gerava o valor financeiro que eu queria. Eu esperava de repente que aquela atividade me gerasse, não sei, 20 mil reais naquela semana. Enfim, e só me gerou 5. E eu, naquela época, eu parava tudo. Eu falava assim, quer saber, chega, isso não vai dar certo. Eu falei assim, peraí. Eu comecei a pensar nisso. Eu gerava 0, eu gerei 5, eu queria ter gerado 20. Peraí, deixa eu me concentrar nesse avanço que eu tive aqui. Deixa eu verificar o que deu certo aqui.
deixa eu medir, deixa eu entrar fundo, deixa eu dissecar isso daqui. E toda vez que eu fazia isso, eu me sentia muito mais motivado. Então presta bastante atenção nisso. Para quem falou de motivação aí, né? Um dos itens que mais motivam as pessoas é o sentimento de avanço, de melhoria. E eu quero que você se torne hábil, se torne mestre em checar as pequenas melhorias. As pequenas melhorias, alguma pequena coisa que melhorou na sua vida, sabe? Um carinho a mais que você fez no seu marido, ou o carinho que você recebeu. De repente uma calça que você colocou e ela começou a entrar um pouquinho melhor. De repente você foi no restaurante e não comeu aquele doce, conseguiu sair de lá, yes, né? Sem comer aquele doce. De repente foi aquela milha a mais, aquele quilômetro a mais que você andou e fez mais uma venda. De repente foi aquele feedback que você não conseguia dar para aquela pessoa do seu time e você conseguiu dar esse feedback. Uau! Se concentre na pequena melhoria, no pequeno avanço. Isso vai te deixar muito mais motivado, muito mais tenaz. Porque se você olhar para as coisas que você não está conseguindo fazer, você vai fazer uma lista de 200, 300 coisas que você não está conseguindo fazer, dos resultados que você não está conseguindo atingir. Só que se você se concentra em 2 ou 3 coisas que você avançou, e você começa a ser grato em relação a essas coisas, começa a encher o seu coração de gratidão porque você conseguiu mexer nisso daqui, as coisas vão avançar. As coisas vão avançar. Sabe, tudo bem? Perguntas aí? Tem alguém chorando já aí? Ok? Tudo bem aí? Sim. Então se concentre nos pequenos pontos de avanço. Sabe, o que você está melhorando. Muitas pessoas perguntam, e o Conrado Adolfo é um colega, e ele tem uma visão muito bacana, que é o seguinte, né? Ele diz assim, Wendel, ele fala, até quando insistir em algo? Até quando insistir em um negócio? Até quando insistir em um relacionamento? Até quando insistir em alguma coisa? Eu gosto muito dessa visão. Insista enquanto você estiver percebendo progresso, avanço, pequena melhoria. Porque o sucesso vai acontecer, você vai atingir a meta depois de uma sequência de pequenas melhorias. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Então, de repente, você está aqui hoje, né? No ponto A, e você, de repente, quer chegar no ponto B. Aqui você não tem o resultado que você quer, aqui você teria. Só que você espera fazer isso numa janela de tempo. E se isso não acontece, você se frustra. Entendamos então. Você conseguiu, de repente, perdendo tempo, perdendo o seu foco, conseguiu chegar até aqui. E aí você para, senta, chora, porque de repente você gastou 1 ano, 6 meses, 1 mês, para progredir isso aqui só. E de repente, porque você progrediu isso, você fica chateado. Porque a ideia que estava na sua mente era que você iria progredir desse jeito. Só que isso aqui é uma ilusão. Você não vai progredir assim. Sucesso tem a ver com isso. Só que você precisa entender que se você passar mais uma quantidade de tempo, dando o seu máximo, mesmo que você perca um pouco do foco e tudo, você vai chegar bem aqui. E chegando bem perto, você vai perceber que você avançou um pouco mais. E que você está quase lá. A maioria das pessoas, elas não fracassam. As pessoas desistem. As pessoas não fracassam, elas desistem. E esse é o ponto. Esse é o ponto. As pessoas estão muito moles, elas estão desistindo muito fácil. E sabe qual é o grande desafio? Que o meu filho e o seu filho vão ser piores nisso ainda. Porque vão ter dificuldade de resiliência. Só que se você já está tendo essa dificuldade, que exemplo que você vai dar? Endureça o seu couro. Sabe, as pessoas, elas não são derrotadas, elas desistem. Você precisa dar o seu máximo durante muito tempo. Esse é o grande ponto aqui. Mas, Wendel, mas eu desanimo, mas eu desmotivo, mas eu. Olha, o primeiro passo aqui, que é a ideia do protagonismo, é um dos mais fortes, sabe? E se você não tem isso dentro de você, se você é do tipo de quando acontece um fator externo, você já está o tempo todo assim, mas aconteceu isso, mas é difícil, é complicado. Olha, eu vou te dizer, a minha missão no mundo é ajudar pessoas a se tornarem mais protagonistas e menos vítima. Eu nasci para isso. Por que eu nasci para isso? Porque é a coisa que mais me irrita.
É perceber pessoas com mimimi. Então eu quero que você entenda isso. Você precisa resolver isso dentro de você. Existe um problema. Tem duas áreas no problema: a área que você não pode fazer nada e a área que você pode fazer alguma coisa. Então se concentrar na área que você não pode fazer nada é loucura, é insanidade. Você precisa se concentrar na área que você tem controle, que você tem poder. E essa área é a área que depende de você. Essa é a área que depende de você. E qual é o grande ponto aqui? Nessas duas áreas, essa aqui é a área onde você não tem controle. E aqui é a área que você tem controle. Esse é o seu core. Aqui é a sua zona de poder. Aqui é onde depende de você. E essa coisa toda aqui não depende de você. E é muito mais fácil viver aqui do que aqui. Aqui, de repente, você tem 3.723 coisas que você não pode fazer. Aqui, de repente, você tem 4 coisas que você pode fazer e depende de você. Esse é o ponto. Todas as vezes que você tiver um desafio a partir de agora para atingir as suas metas, eu quero que você se concentre nesse core, nesse núcleo, no que depende de você. Os campeões fazem isso. Sabe, sucesso deixa pistas. Os campeões fazem isso. Todas as vezes que tiver um problema, você tem que analisar e falar assim, ó, tem duas partes desse problema. A parte que eu não tenho influência, não tenho controle, e essa parte aqui que eu tenho influência, tenho controle. Então foca nisso que depende de você. Porque o que você não tem influência, não tem controle, você precisa aceitar. E o dia que você aceitar que aquela situação é daquele jeito, rapidamente aquilo deixa de ser um problema e se transforma na paisagem, no cenário. Querer ter controle e domínio sobre coisas que você não controla vai te gerar estresse. Estresse durante muito tempo, cortisol alterado, muito tempo, câncer. Não quero isso para você. Eu quero que você se concentre aqui, no que depende de você, em relação à sua equipe, em relação ao seu relacionamento, em relação à sua saúde, em relação às suas finanças. Ok? E quando você se concentrar aqui, você vai ser do tipo de pessoa que vê o mundo em câmera lenta. Não sei se você já viu aqueles filmes, né? No filme X-Men tem o Mercúrio, que é um personagem que vê tudo, ele é tão acelerado que ele vem em câmera lenta. No Sem Floresta, se não me engano, que é um desenho da Disney, da Pixar também, tem um esquilo que toma um Red Bull e ele fica um energético, whatever, e ele fica tão acelerado que ele vê tudo em câmera lenta. Quando você atingir esse nível de patamar aqui, de olhar para os problemas e ver, você vai verificar o seguinte: meu Deus, as pessoas estão perdendo a cabeça por causa disso, por causa da fila, porque não atingiu a meta. Olha isso, que loucura! Sendo que é só focar nisso daqui que dá certo. Você vai fazer parte de um grupo seleto quando isso acontecer. Ok? Vamos abrir para perguntas aqui? A principal pergunta sempre é: como ter mais disciplina? Ok, como ter mais disciplina? Ok, então vamos responder essa pergunta aí, tá? Bom, como ter mais disciplina? Primeira coisa, o cérebro precisa de clareza. Ele precisa entender o seguinte: que se ele levar o seu corpo, você como estrutura completa, a fazer algo, ele ganha algo com isso. Eu sei, por exemplo, que o fato de eu ficar lá cobrando meu time para que a gente tenha isso melhor, isso não é prazeroso de ser feito. Mas eu associo esse cobrar o meu time a fazer algo com algo que eu vou ganhar. O que eu ganho com isso? Tá? Então, um exemplo, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas, vou conseguir realizar minha missão, vou conseguir deixar minha marca no mundo, vou conseguir comprar o carro que eu quero, vou conseguir passar, como a gente estava planejando ontem, a gente estava no restaurante, eu e a Karina, a gente planejando e definindo que a partir do ano que vem a gente vai ter 3 viagens para fora do Brasil por ano. Conhecer 3 lugares fora do Brasil por ano, a gente estava vendo orçamento disso, definindo que a gente vai para a Grécia ano que vem, já é uma promessa, né? Tá feliz, amor? Muito! Tudo bem, assim, isso. O que eu estou fazendo agora, vai cair o prédio aqui de tanto vento lá fora. Eu associo o que eu estou fazendo agora, tá? Que não é algo tão prazeroso, com o que eu ganho. Esse é um ponto, não é o central, é um ponto. Ir para academia vai me fazer ser um exemplo físico para as pessoas.
pessoas. Ir para academia, que não é algo absolutamente prazeroso, enfim, vai me fazer conseguir dar treinamentos até os meus 80 anos. Ir para academia vai fazer que eu não dependa de ninguém quando eu tiver com 80, 90, 100 anos, porque eu vou estar forte o suficiente para isso. Então, o pensamento é isso, tá? Eu não tenho como explicar tudo aqui, por conta, isso aqui está tudo contido dentro do método Cronos, que depois você acessa lá, método Cronos, Cronos.com.br, deixa seu e-mail, você vai saber mais depois lá, tá bom? Aí fala tudo sobre disciplina. Outro ponto central, você precisa ter uma agenda, porque se você é do tipo de pessoa que acorda, os amadores fazem assim, tá? Tá enquadrado aqui, amor? Não sei. Os amadores fazem da seguinte forma, ele tem uma lista de afazeres do dia, e deixa eu te avisar um negócio, se algum treinador, tudo bem? Se algum treinador, algum coach te falar que você tem que ter a lista de afazeres do dia e que isso é produtividade, isso é balela. Isso não gera produtividade. Isso, com as pesquisas que eu já fiz, com mais de 4.500 alunos, isso gera ansiedade. O que resolve essa questão ligada à ansiedade é ter uma agenda definida. É ter uma agenda... Bota ele em pé aqui, mano. Bota ele de ladinho assim. Isso, aí vai dar certo. O celular deve estar com uns 10% de bateria aí. Isso, pronto. Ok? O computador está ligado? Tá, então pronto. O fato é que se você tiver uma agenda definida de hora em hora o que você tem que fazer, isso ajuda muito. Por quê? As pessoas que são indisciplinadas, elas têm uma lista de coisas para fazer. Verifica se você não é assim. Quando eu terminar de explicar, você me diz se você é assim ou não. Ela tem uma lista de coisas para fazer, e o que normalmente acontece é que ela vai fazendo outras coisas mais prazerosas e mais rápidas, umas 3 ou 4, ficam 6 pendentes para outro dia. Ela chega no final do dia cansada, estafada, até a cabeça, dificuldade de dormir, e ela se sente ansiosa porque ela gastou tempo fazendo outras coisas, fez algumas coisas produtivas e deixou um monte de coisas para outro dia. Ou seja, por que essa pessoa fez isso? Um dos fatores ela não tinha horário para fazer, um horário previamente definido. Estava solto. E quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Quem não tem agenda fica matando o tempo fazendo coisas que são produtivas. Que na verdade não são coisas que te geram um senso de eficácia, mas é um senso falso. Em vez de tornar um realizador de projetos, você se torna um tarefeiro, e tarefeiro não vence. Tarefeiro vai ter um resultado medíocre. As pessoas que vencem se envolvem em projetos. As pessoas que patinam se envolvem em pequenas tarefas, tarefinhas que ela faz, ela se sente bem com aquilo. Fica ajudando os outros, serve de escada para todo mundo, parece uma ONG, fica se ajudando todo mundo o tempo todo. Pô, que legal! Tá feliz com essa vida? Continua, não tá? Muda isso! Define a sua agenda, o que você vai fazer de hora em hora, de 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, define isso num papel de pão da padaria que seja. Você não precisa ter um software super sofisticado. Se você quiser, usa a agenda do seu celular, incrível, olha lá. Se conecte a essas questões. Uma pessoa falou assim que todo dia à noite anotar o que vai fazer no dia seguinte. Eu recomendo, isso já é um começo para mim. Não faz todo dia à noite anotar o que vai fazer no dia seguinte, tá? Mas não faça só uma lista de afazeres, isso não funciona. Tá? A longo prazo não é tão eficaz quanto ter uma agenda de hora em hora. 1 hora para aquilo, 2 horas para aquilo, 3 horas para aquilo, funciona muito bem, tá? Outra coisa, evita fazer isso de repente somente uma vez no dia. Programe pelo menos os próximos 4, 5 dias. O ideal é programar uma semana inteira. No domingo você planeja a semana inteira. Isso é o ideal para que você possa ter mais disciplina, sabe? Então sai dessa de eu preciso me motivar, não, você precisa de disciplina. Você precisa ter clareza, um ponto focal, é isso que eu vou atingir nesse mês, é isso que eu vou atingir, esse é o meu maior desejo. Yes, é isso, e você vai atrás disso. Tá bom? Esse é o ponto. Ok? Que mais de perguntas aí? O que está difícil vocês atingirem as metas aí? Uma pessoa perguntou se depende dela o resultado da equipe dela. O resultado da minha equipe depende de mim? Claro, claro. A equipe é reflexo do líder. A equipe é reflexo do líder. Primeiro, quem botou essas pessoas no time foi você. Você não é louca, você não é maluco, você que colocou essas pessoas lá. Então o resultado da equipe é reflexo da sua escolha inicial em relação a essas pessoas estarem no seu time, porque as pessoas não apareceram. Foi um mendigo, por exemplo, eu quero trabalhar com você. Não, você concordou, existe alguma coisa. Outra que é o treinamento. Vocês precisam entender mais sobre comportamento humano.
sabe, é muito amador um líder chegar para a pessoa e falar assim, olha, você precisa fazer isso, vai e faça. Aí a pessoa não faz, você não faz porque não quer. Não é isso. As pessoas não fazem, não é porque elas não querem, as pessoas não sabem como fazer de fato. Eu digo saber fazer, não é só saber fazer tecnicamente, é o emocionalmente. Se a pessoa sabe fazer tecnicamente e não coloca para rodar, ela não tem tempo. Sempre precisa desenvolver isso. E tem ferramentas para tal. Você de repente ser um líder mais coach com essa pessoa, você precisa entender sobre crenças, comportamento humano, você precisa ser inspirador, ter um conjunto, um arcabouço. A gente pode marcar uma outra live para falar de liderança. Os nossos cursos de liderança têm 40, 50 horas. Então assim, eu quero que você entenda, o resultado da equipe é reflexo do seu comportamento e é responsabilidade sua. Você entende? Um líder que não faz equipe entregar resultado não está sendo um líder ético. Ele precisa fazer as pessoas chegarem no máximo de potência, porque senão a coisa não vai andar, tá? O que mais? Como lidar com o mimimi da equipe? Como lidar com o mimimi da equipe? Vamos entender. As pessoas do seu time, elas estão reclamando de alguma coisa, estão justificando. Então, o que está acontecendo? Você ainda não trabalhou a mentalidade do seu time em relação a vitimismo e protagonismo. Você, de repente, a sua equipe não foi talhada nisso ainda. De repente, você é do tipo de pessoa ainda que fala assim, vamos lá, motivação, vocês vão dar conta, uhul! E você ainda não falou sobre vitimismo e protagonismo. Você ainda não bateu duro nisso, você não foi fundo nisso ainda. Sabe, de trabalhar isso nela, um exemplo disso, leva a sua equipe pro Lidero, vai. No Lidero a gente trabalha os mimimis lá. Eu não sei se vocês sabem, depois vocês acessam lá, tá? Ingressos, no plural.eventoeulidero.com.br ingressos.eventoeulidero.com.br. Esse site é o site do Evento Eu Lidero e a gente trabalha durante 4 horas, numa noite, o protagonismo. Eu entrego tudo que eu sei numa noite em relação ao protagonismo. Então leva o seu time pra lá, sabe? A gente vai estar em Manaus, dia 24, a gente vai estar em Belo Horizonte, a gente vai estar em Recife, Curitiba, nós vamos estar em Brasília, nós vamos estar em Barra também, em Mato Grosso, enfim, várias cidades pelo Brasil. Então, a gente se vê ao vivo num evento pelo Brasil aí. Então, assim, você precisa ter conceitos dentro da sua equipe. E você precisa erradicar isso. Sabe? O grande ponto é, as pessoas se portam como vítima porque elas ganham algo com isso. Sempre que reclamam, sempre que de repente elas recebem algo com isso. Recebe ali algum tipo de coisa. E entenda, se a sua equipe não está fazendo algo, está reclamando, é porque ela não tem musculatura para poder fazer mais. Musculatura, dentro do que a gente prega de liderança, musculatura vem com competência. Se a pessoa não está fazendo mais, porque ela não tem competência para poder fazer mais. Você precisa expandir a competência dela através da sua mentoria, tá bom? Algo mais, amor? Uma pessoa, ela fala assim, que ela quer evoluir na carreira, mas ela tem 2 filhas pequenas, ela não tem meio de transporte e ela não sabe o que faz para organizar a vida dela. Tá, mas vamos lá. Eu quero crescer na minha carreira, eu tenho 2 filhas pequenas, né? A primeira pergunta é com o que você trabalha. Se você da carreira aí me diz com o que você trabalha. Mas eu volto a falar, se você trabalha em casa, se você precisa estar mais em casa e as suas filhas te tomam tempo, nada mais inteligente do que dominar a internet. Se você está me vendo aqui, você tem uma conexão de internet razoavelmente boa, você está vendo um vídeo ao vivo. Então você precisa dominar a internet. E dominar a internet não é postar coisas na internet só, gente. Isso é nada perto da estratégia que tem por trás. Você vai ter que gastar, por exemplo, horas e horas, sabe? 50, 100, 200 horas pesquisando sobre isso para poder dominar isso, para poder trabalhar em casa. Mas certamente, querida, você vai ter que definir, primeira coisa, onde você quer chegar na sua carreira. Onde você quer chegar. Depois de você definir onde você quer chegar na sua carreira, você vai ter que mapear o que é que está te bloqueando. De repente você não está conseguindo deixar suas filhas com você, com outra pessoa, uma babá ou um parente próximo, não sei. Ou de repente até existe o seguinte movimento. Possivelmente as suas filhas são pequenas mesmo e você tem que curtir suas filhas nesse momento. De repente suas filhas estão no momento que elas estão precisando de você. E você vai passar de repente 2 anos focada na sua filha. E não tem nenhum problema nisso. Sabe, ela de repente está precisando de você agora. Tá? Depende de várias coisas. Tudo bem? Okay. Pessoal, então... Ela falou que trabalha no multinível.
Qual o nome dela? Cassandra. Cassandra, pelo amor de Cristo, domine o raio da internet. Vamos, mulher, vamos. Você precisa dominar a internet. Eu já vi, por exemplo, pessoas que bateram altos níveis dentro desse negócio seu só dominando a internet sem sair de casa. Sem sair de casa. Existem estratégias para isso. Você precisa entender como capturar contato de pessoas, como fazer um vídeo bem legal, impulsionar esse vídeo com a estratégia certa, e as pessoas vão te dando telefone, e-mail, querendo saber mais do que você faz, e você liga para essas pessoas. Tem como fazer, tem como fazer. Tem como fazer. Você pode deixar urnas em lugares pela cidade para pegar telefone, e aí você vai ligando e apresentando oportunidade por Skype. Tem como fazer. Não aceita essa desculpa. Tem como fazer. Diz para mim. É Cassandra? Cassandra. Cassandra, minha querida, olhe na lente da verdade aqui. Diga pra mim, se a vida das suas 2 filhas dependesse de você bater o próximo nível na sua organização em 45 dias, você bateria? Pensa nisso. Eu quero convidar todos vocês a estar comigo no evento ao vivo. Muitas pessoas ficam vendo online e querem estar comigo ao vivo em algum evento. E a gente faz evento para centenas de pessoas. E é a última turnê desse ano do evento Eu Lidero. Então entra no site lá, ingressos.eventolidero.com.br, ingressos.eventolidero.com.br. De repente a gente vai se ver Brasília, Manaus, isso é um prazer, quero tirar uma foto contigo. De repente até a gente sair para jantar junto com o meu time da cidade lá, a gente vai junto sair para jantar, comer um sushi, que eu amo sushi, mas não estou comendo carboidrato. A Tainá está desesperada, ela quer um livro sobre persuasão, ela deve ter perguntado umas 30 vezes isso. Livro sobre persuasão, querida? Leia Robert Cialdini, Armas da Persuasão. É um livro lindo de persuasão. Não é um livro para ser lido igual você lê 50 Tons de Cinza, ou o livro que você deita, vou ler. Não, é um livro para você acordar de manhã e estudar esse livro, tá? É um livro lindo de persuasão. Leia isso, tá? Quem quiser mais saber sobre persuasão, estude sobre copy, C-O-P-Y, que são textos persuasivos. Você vai também ter muita coisa ali importante, tá bom? Estude sobre copy, tá? Livro sobre copy ou vídeo sobre copy na internet, tá bom? Time, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a gente fazer essa live incrível aqui. Eu quero agradecer o time da Kairos que está por trás disso, o Átila que está por trás disso, principalmente aí numa lista de transmissão. Nos próximos dias eu vou dizer aqui na minha página, nós criamos uma lista de transmissão, está em beta, já estamos ali batendo mais de 3 para 4 mil pessoas. E a gente vai logo divulgar aqui na página um número para você receber conteúdos exclusivos lá por dentro. Então, muitas das pessoas que estão aqui já receberam pela lista de transmissão. Só para saber, quem está aqui, recebeu mensagem pela lista de transmissão, diga eu. Mas não fala o número da lista de transmissão ainda, porque ainda é um segredo. É só vocês que estão privilegiados ainda aqui, tá bom? Diga eu aí, para quem conseguiu... veio pelo convite que o Átila fez pelo lista de transmissão pela minha lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? E aí eu quero agradecer vocês por terem vindo, que eu tô aqui, o canal tá aberto para vocês, a gente quer ajudar muito vocês, e a gente se vê no Eu Lidero, ingressos.eventolidero.com.br, tem esse link, tá o tempo todo na página. Vem me ver no evento presencial, vai estar eu e meu time, quero tirar uma foto contigo, te ajudar a chegar no próximo nível, tá bom? Namastê, fiquem com Deus, o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em vocês. Obrigado, até mais.